dessas pesquisas e vou falar um pouquinho para vocês. Fiquem à vontade de me interromper, de fazer perguntas, de colocar alguma coisa no chat também, tá? E eu vou compartilhar a tela com vocês, então, para a gente começar. Tá? Então, a ideia é a gente falar um pouco dessa análise do conforto térmico. Gente, se tiver muito baixo também o áudio, alguma coisa assim, podem me avisar, tá bom? Eu deixei aqui no intermediário, qualquer coisa vocês me avisam. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho da análise do conforto térmico, principalmente em parques urbanos, aqui de Campo Grande, e na área de influência. Então, foram feitas pesquisas no Parque das Nações Indígenas, no Parque Ayrton Senna, e foram feitos os percursos com o uso de equipamentos móveis, tá, em duas avenidas principais aqui de Campo Grande. Uma delas é a Avenida Afonso Pena. A gente conseguiu traçar perfis, né, de temperatura e umidade dessas avenidas, e eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Bom? Então, o trabalho, de forma geral, ele traz pesquisas de clima urbano, aqui na cidade de Campo Grande, então vou falar um pouquinho de microclima para vocês. O estudo é direcionado a essa dinâmica das variáveis térmicas de ambiente, ou seja, no nível do usuário, assim, que a gente considera 2 metros acima do nível do solo, e também foram feitas medições na superfície, ou seja, no nível do solo, para a gente detectar essa variação, essa oscilação no perímetro urbano e também no entorno rural da cidade, tá? A ideia foi trabalhar parques urbanos como estratégia para tentar afirmar a relevância da presença da vegetação para o ambiente urbano, no que diz respeito a melhorar o conforto térmico e ambiental da população. Não apenas das pessoas, né, mas para toda a biodiversidade como um todo, né. A urbanização, quando a gente fala da urbanização, do meio ambiente, o conforto térmico, eu trouxe aqui uma imagem da Árvore Ser Tecnológico, né, eles têm Instagram, têm site, são bem didáticos, bem explicativos nesse sentido. Então, eles falam desses impactos devido à urbanização. Então, a gente tem um processo de urbanização, no qual a gente vai impermeabilizando o solo, por exemplo, né? Isso vai provocar um desconforto térmico, porque à noite a gente tem essa energia da radiação solar acumulada no cimento, no concreto, na pavimentação asfáltica, e isso vai sendo liberado à noite, né? Então, a gente tem essa formação de ilhas de calor, que são muito comumente aferidas após o pôr do sol, né? Então, eu achei bem didático trazer aqui essa ilustração, e aí dentro disso eu trago também o conceito de infraestrutura verde para vocês, que é algo que, inclusive, a Prefeitura Municipal já vem implantando aqui na cidade, e, de certa forma, tentando implementar também. E as infraestruturas verdes são áreas planejadas ou não planejadas, né, já pré-existentes, e onde esses espaços podem ser públicos ou privados, e vão interagir com o sistema da cidade, gerando benefícios, né, diversos benefícios para a população. Então, o que seriam, né, infraestruturas verdes? As áreas verdes em si, ruas arborizadas, tetos verdes, paredes verdes, uso de água, né, acoplado com vegetação, agricultura urbana, enfim, tudo isso poderia ser considerado infraestrutura verde, né? Alguns benefícios, tá? Então, aqui são alguns papers, né, alguns artigos, e os múltiplos benefícios que a gente pode citar, né, aqui para vocês. Então, redução de CO2, melhoria na qualidade do ar, a questão psicológica também, saúde física também para a população, enfim, diversos fatores que vão ser, enfim, acoplados aí nesse benefício, que não apenas a questão ambiental, né? Políticas públicas também relacionadas, eu trouxe esse slide para a gente pensar assim, importa essa infraestrutura verde, né, onde ela é aplicada, importa qual infraestrutura verde para esses nossos estudos, né, as ilhas de calor. Então, a ideia é
que dependendo do clima da região, a gente precisa ter uma boa distribuição de áreas verdes na cidade, e com a pesquisa a gente conseguiu ver que aqui em Campo Grande a gente tem uma quantidade grande de áreas verdes, porém elas não são bem distribuídas, não são distribuídas de forma equitativa aqui no perímetro urbano, por exemplo. Então, se a gente for ver a região do Prosa, região Segredo, né, a gente tem mais concentração de áreas verdes ali. Já na região, se for pensar, por exemplo, no bairro de áreas verdes, tá? Então, é importante trazer também esses dados de políticas públicas que já vêm sendo implementadas. Então, eu trouxe aqui Austrália, Londres, Estados Unidos, enfim, Canadá, né, diversos outros locais que já vêm implementando essas políticas públicas ligadas aos estudos de climatologia urbana, para gerar, por exemplo, diminuição de estresse relacionado à saúde pública, né, porque aí você consegue diminuir diversas doenças que são associadas a esses aumentos de temperatura, essa exposição a temperaturas mais elevadas, e assim por diante. Né? Então, quando a gente fala em conforto térmico, é importante a gente pensar também na escala de implementação. Então, quando a gente está falando de ilhas de calor urbana, é importante a gente lembrar que eu tenho aqui a escala local, né, de temperatura. Deixa eu ver se eu consigo pegar o grifa-texto aqui. Então, a gente pode ter essa escala local de temperatura do ar. Vejam que é a escala aqui, com a camada atmosférica um pouco mais alta. E a gente tem essa escala aqui de conforto térmico humano, que seria a microescala, né? Que seria a escala aqui do edifício, escala mais aproximada. Então, essa dinâmica vai modificar de acordo com a escala. Se a gente estiver falando dessa microescala aqui, né, eu vou ter condicionantes um pouco mais complicadas. Mas, basicamente, a gente tem que se ater ao balanço energético. Tá? Então, é o balanço de radiação incidente em relação ao fluxo de calor que é perdido por essa superfície, seja pela evaporação, por exemplo, e o fluxo de calor sensível, né, que é aquele que depois que você armazenou, acumulou ao longo do dia todo, ele vai ser reemitido no ambiente. Então, tudo isso vai provocar um balanço energético, positivo ou negativo, né, na cidade. Então, por isso que nas pesquisas a gente estuda muito a presença da vegetação para auxiliar nesse balanço energético, tá? E dentro disso a gente tem as árvores e infraestruturas verdes de forma geral, no ambiente urbano. Então, a gente tem altas temperaturas levando à formação desse fenômeno que são as ilhas de calor urbano. Né? Então, altas temperaturas que vão sendo acumuladas no asfalto exposto ao sol, no concreto também exposto ao sol e assim por diante. Né? A gente tem a atmosfera urbana mais seca, aumentando também o déficit de pressão de vapor, tá? E a alta radiação. Então, a gente tem também a questão de que árvores isoladas, expostas a alta radiação solar, não vão fazer milagre, né? E a radiação adicional das superfícies urbanas que acontece. Então, a gente tem sempre o rebatimento, né, da radiação solar, essa reflexão aqui nessas paredes, tá? E a gente vai ter as árvores fazendo a fotossíntese, o processo de fotossíntese, no qual elas vão absorver uma parte dessa radiação solar e vão absorver também o CO2, e vão liberar oxigênio, né, e fazer com que esse ambiente fique, então, um pouco mais filtrado, com uma qualidade do ar um pouco melhor, e também diminua a temperatura, né. E aqui a gente tem também a questão do, por exemplo, o plano diretor de arborização urbana aqui em Campo Grande, né. Então, a gente tem muitas vezes, a briga, né, da vegetação com a fiação elétrica. Então, além de tudo, a gente ainda tem esse tipo de problema para enfrentar. Quer dizer, para tentar amenizar essa situação de formação de ilhas de calor, a gente tem os planos de arborização urbana, mas eles têm que estar conciliados também com essa questão da fiação elétrica, que aqui em Campo Grande ela é predominantemente aérea, né? Então, a gente tem que ter espécies que possam, sim, permanecer ali, provocar uma sombra, benefícios,
e, ao mesmo tempo, não ter esse tipo de acidente que pode ser gerado com essa briga com a fiação elétrica, né? Aí, mais uma vez, coloquei aqui uma charge do Árvore Ser Tecnológico, então a gente tem a questão das enchentes também sendo aliviada quando a gente usa mais pisos naturais, como a grama, né, e a vegetação de forma geral. Então, a gente vai ter um escoamento superficial da água mais lento, mais próximo do natural, do que quando a gente tem uma área toda impermeabilizada, a gente aumenta muito essa impermeabilização, a água não tem muito para onde ir, então o escoamento é muito acelerado e isso provoca alagamentos e enchentes, né, porque eu não consigo drenar essa água e ela vai ficando acumulada ali. Aí, até o ano passado, a gente teve alteração no plano diretor nesse sentido, de aumentar a taxa de permeabilidade, né, intra-lote, ou seja, dentro dos nossos lotes, a gente tem agora a taxa de permeabilidade variando de 20% até 30%, sendo isso obrigatório, dependendo do ponto da cidade onde você tem esse seu lote, né, e até então, era apenas 12,5%, independentemente do local da cidade, né, então isso já melhorou um pouco essa questão. E aí, a partir disso, a gente tem esses benefícios, né, que eu falei. Então, em relação à qualidade do ar, escoamento de águas pluviais, consumo de energia, né, a questão do carbono, tá, e até mesmo uma valorização do imóvel e assim por diante. Tá? E aí, tudo isso aqui, gente, são artigos que já começam a ser desenvolvidos, delineados, ligando essa redução da temperatura dentro da cidade com o aumento, com a melhoria do conforto, né, para os seres humanos, para os habitantes, e também o custo de mortalidade, né, então, em ambientes onde a gente tem essas ilhas de calor já muito bem delimitadas, já é maior, né, então, esse tipo de trabalho que eu vou mostrar para vocês, que envolve modelagem, georreferenciamento, né, essa parte de imagens de satélite, mapas, ele ajuda também a você elaborar políticas públicas para a sua cidade, para a sua região. E aí, o que eu vou trazer aqui para vocês são esses dois artigos, um de análise de padrões térmicos aqui de Campo Grande, e o outro é de conforto térmico de parques urbanos de recreação. Então, eu vou falar um pouquinho de cada, não vou me ater aos detalhes, vou mostrar, e a partir disso, a gente vai conversando, eu abro para perguntas, para algum diálogo, se vocês tiverem também, tá bom? E aí a gente vai conversando, mas quem quiser me interromper ao longo da apresentação, fique à vontade também. Então, o artigo 1 é a análise dessa distribuição térmica aqui no perímetro urbano e no entorno rural. E aí a ideia foi comparar os resultados obtidos com o uso de cobertura do solo, né? Então, o que a gente tem ali naquela área onde eu estou tendo maior temperatura. Eu tenho uma praça, um parque, é um edifício, uma área, um vazio urbano, o que eu tenho ali naquele local. Então, a gente fez esse tipo de comparação e a resposta em temperatura, né? Entendendo, então, essa distribuição espacial e mapeando ilhas de calor, e a gente conseguiu identificar também ilhas de frescor urbanas, né? Então, foi gerado um mapa de temperatura a partir de transectos móveis. A metodologia dos transectos móveis, de acordo com o Amorim e o Geda, a gente utilizou veículos, tá? Com haste fixada do lado externo, e aí nessa haste a gente acoplou data loggers, que são medidores de temperatura e umidade, para fazer essa medição, esse percurso, tá? Então, tem data, horário, tudo direitinho para fazer esses registros. Então, a gente usa o horário de maior amortecimento térmico da cidade, tá? E essas mini estações meteorológicas são acopladas, então, ao veículo. E aí, para fazer esses percursos, né, no perímetro urbano inteiro, a gente precisou de escolta, né, da AGETRAN e da Guarda Municipal. Então, foram feitos esses percursos tanto no verão como no inverno, e sem parar, né? A gente não podia parar em semáforo, enfim, nem não podia interromper essa medição. Então, a gente fazia o percurso a 30 km por hora, né?
constante com esses medidores acoplados, e não podia ter, assim, algum carro passando na minha frente para alterar a temperatura, algum caminhão, nada. Então, a gente tinha essa escolta na frente e atrás do veículo, e 2 veículos simultâneos foram colocados na cidade, né, como mostra aqui nesse mapa. Então, a gente fez esse percurso em azul, que seria leste-oeste, e o em vermelho, que veio do sudoeste para nordeste da cidade, né, pegando a Avenida Ernesto Geisel. Então, e o leste-oeste pegando a Avenida Afonso Pena. Então, esses 2 percursos foram feitos simultaneamente, né, nesse horário de maior amortecimento térmico, que é em torno de 2 horas depois do pôr do sol. O percurso não pode durar mais de 1 hora, os nossos percursos duraram entre 40 e 44 minutos no total, e sem essa interrupção. Então, a gente teve essa escolta para colaborar com a pesquisa. Tá? E aí, o que a gente conseguiu, né, encontrar? A gente conseguiu detectar esses perfis. Então, aqui nesse gráfico, eu mostro para vocês a distribuição em função da ocupação, tá, do solo. Então, aqui a gente consegue ver a diversidade encontrada em cada trecho da cidade. Então, aqui, Parque das Nações Indígenas, ó, é onde a gente teve a menor temperatura do ar, tá? Adotada com essas hastes, com esse transecto móvel, né? E próximo ali a Faxul, no bairro Amambaí, a gente teve a maior temperatura. E vejam que são mais de 3 graus de diferença simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, em um ponto ou outro da cidade, né, a temperatura do ar, ela tem essa variação de mais de 3 graus. Ou seja, quando a gente vê um termômetro instalado lá no aeroporto, ele não representa o que está acontecendo aqui dentro da cidade. Quando a gente vê um termômetro lá na sede da Embrapa, ele não está representando o que acontece aqui bairro a bairro, né? Loteamento por loteamento. Então, quando a gente faz percursos como esse, a gente consegue ver essas oscilações simultâneas, né, acontecendo aqui dentro da cidade. Então, esse aqui, por exemplo, foi no trecho leste-oeste, pela Avenida Afonso Pena. Né? Aqui também, no inverno, tá? A diferença é que o outro foi no verão, esse foi no inverno. No inverno, a gente vê essa ilha de calor ainda mais acentuada, porque a gente tem um período de seca, né, muito grande aqui em Campo Grande, e nesse ano de 2015 a gente teve também um ano foi bem crítico para seca no inverno. Então, foi um ano em que o nosso inverno foi muito quente também e seco, e isso a gente conseguiu detectar que acentuou essa formação de ilhas de calor. E no sentido sul-norte, né, passando pela Ernesto Geisel, a gente tem esse trecho aqui, próximo à área industrial, né, com uma temperatura beirando os 29 graus, e simultaneamente a gente consegue ver áreas verdes lá perto da região do Segredo, né, na área norte, com 25 graus, né, em torno de um pouquinho mais de 25 graus. Então, aqui foram quase 4 graus de diferença, se a gente for verificar o eixo sudoeste em relação ao nordeste da cidade, né, também simultaneamente. E isso no verão, e no inverno a gente teve esses dados também bastante acentuados, né, mais de 4 graus também de diferença. Isso falando da temperatura, que a gente chama de temperatura ambiente, aqui no nível 2 metros acima do solo. E os dataloggers que eu passei rapidamente, tá, são da marca RoboAir, são dataloggers apropriados para serem medidos, serem utilizados, né, em área externa, desde que ele tenha aquela base meteorológica, né, a casinha dele também apropriada, né. Além disso, a gente fez essas análises de temperatura de superfície, né? Então, a gente usou imagens Landsat 8, né, um tipo de imagem de satélite, o canal infravermelho da banda 10, tá? E fizemos essa interpolação, a interpolação de dados eu ainda vou mostrar, mas essas representações a gente fez utilizando softwares SIG, né, de geoprocessamento de imagem, tá? Esse foi o Idrizi Selva, que é um software pago, mas existem outros softwares gratuitos que fazem isso, como o QGIS, né, QuantumGIS, que também é muito bom e pode ser utilizado de forma mais acessível, já que ele é gratuito. E aí a gente consegue ver pela tabela de cores, onde eu tenho magenta, né, são as áreas com maior temperatura na cidade. Então, a gente consegue ver a região central, a gente consegue ver a região aqui
sudoeste da cidade, onde a gente tem esse núcleo industrial também, e alguns pontos, né, que a gente vê também fora do perímetro urbano, que eram pontos onde a gente tinha o solo exposto, né, o solo nu exposto, ou áreas degradadas de antigas pedreiras desativadas também na cidade. Então, ficou bem interessante essa imagem que a gente conseguiu analisar. Isso já é a temperatura do solo, tá, gente, nível de superfície. Depois, a gente já fez alguns índices. Esse aqui é o que a gente chama de NDVI, que é Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Então, esse aqui, por exemplo, no verão, a gente consegue ver que onde a gente tem áreas com maior concentração de vegetação, aqui é o Parque dos Poderes, né, com o Parque das Nações Indígenas, o Matas do Segredo, e as áreas onde a gente tem maior concentração de áreas verdes, ficaram esse verde escuro no mapa, que é onde a gente tem também menores temperaturas. Então, a gente conseguiu fazer esse cruzamento de dados aqui, ó. Tá? Então, áreas com menores temperaturas são as áreas mais verdes do mapa. E as áreas mais amareladas e alaranjadas do mapa são áreas com maiores temperaturas. Isso no verão. E no inverno, né, a gente teve também esse NDVI mais acentuado, né, como eu disse, em 2015 a gente teve essa questão, e aí aqui a gente consegue ver os dados também, né, as temperaturas maiores, né, representadas por essas bolinhas mais brancas aqui no centro, e as menores temperaturas foram detectadas onde a gente tem ou áreas de unidades de conservação, parques estaduais, né, áreas com mata ciliar ainda remanescente, assim por diante. E aqui eu vou passar rapidamente, que eu acho que não vai dar tempo de explicar certinho, mas a gente fez uma chave de interpretação dessas imagens, e aí a gente fez uma classificação supervisionada, tá, desses pixels dessas imagens. E aí a gente foi interpretando, né, todos esses pixels, e aí a gente gerou esse mapa de uso e cobertura do solo, a partir daquele NDVI que eu mostrei anteriormente. Então, como que a gente fez isso? A gente interpolou onde a gente considerou urbanização densa, urbanização, que seriam áreas onde a gente tem a concentração de prédios, mas tem ainda entremeada a área verde, áreas de vegetação rasteira e áreas de vegetação densa na cidade. E a partir disso, interpolando os dados, a gente conseguiu verificar, né, essa distribuição, né, essa classificação do uso e cobertura do solo a partir do NDVI. Então, com esse mapa, a gente teve esse tipo de distribuição aqui na cidade, né, verificando, então, essas áreas mais expressivas. E aí, o que a gente tem em percentual, né? A gente conseguiu interpretar que dessas 4 cores aqui que a gente dividiu, né, claro que a gente poderia classificar em muito mais itens a cidade, então foi uma classificação simplificada, né, até certo ponto, a gente conseguiu entender que a gente tem em torno de 47% de área considerada urbanizada, em torno de 15% considerada urbanização densa, em torno de 16% a vegetação densa e 21% considerado essa vegetação mais rasteira. Então, de forma simplificada, a gente conseguiu caracterizar, né, Campo Grande nesses 4 usos de cobertura, né, a partir dessa interpolação com o índice de vegetação da cidade. Né. E depois a gente fez também um mapa simples, contando aquelas temperaturas ambientes dos transectos móveis, a classificação de uso e ocupação do solo, com esses fatores, né, urbanização densa, enfim, e o NDVI também, né, essa classificação feita com o NDVI em relação à distância ao centro da cidade. E aí a gente gerou, né, essa distribuição térmica, onde a gente vê que no centro a gente tem essa área próxima da região urbana centro, muito mais aquecida, se espalhando aqui para sudoeste, e as regiões periféricas, onde a gente ainda tem presença de vazios urbanos e áreas verdes, a gente tem essa temperatura um pouco mais baixa. Então, a gente percebeu temperaturas superiores a 28 graus Celsius no verão, temperaturas de superfície com amplitudes muito elevadas, né, superiores a 12 graus Celsius,
essa diferença, tá, de um ponto a outro da cidade, até 12 graus Celsius no nível do solo. A gente percebeu também que algumas regiões têm mais áreas verdes, né, e que essas áreas de temperatura mais elevadas não são exclusivas do centro da cidade, mas também onde a gente tinha solo exposto e pedreiras desativadas, como no entorno rural. E o efeito ilha de frescor, né? A gente encontrou situado na porção leste e nordeste da cidade. E o índice de vegetação por diferença normalizada comprovou, né, valores elevados, ou seja, é maior a presença de vegetação densa, né, reafirmando que nesses locais a gente conseguiu cruzar os dados de temperaturas mais baixas, né, nos transectos móveis, e revelando, então, essa importância da cobertura vegetal para amenizar a temperatura na nossa cidade. Tá? Então, a gente conseguiu, de forma didática, né, comprovar essa dinâmica aqui na cidade, né, concluindo, então, que existe essa correlação, e, claro, faltou complementar com dados de topografia, presença de corpos hídricos, e assim por diante, que podem ser dados complementares, né, a serem inseridos depois. Então, isso aí foi a pesquisa que a gente fez do artigo 1. Eu acho que, para não ficar tão exaustivo aqui esse mini curso, essa live, né, eu vou dar uma pincelada do artigo 2, que é sobre parques urbanos de recreação, no qual a gente deixou instalado lá, durante um ano inteiro, né, as estações meteorológicas fixas, dentro do Parque das Nações e dentro do Ayrton Senna, coletando dados, então, nesses dois parques, né. Aqui eu explico um pouco do porquê que eles foram selecionados, né, então, em função do percentual de área verde de cada um, da taxa de visitação, do tamanho, né, então a gente fez uma pré-análise de por que escolher esses dois parques, né, e também eles eram, assim, opostos, né, basicamente opostos, então, um que tinha mais investimentos financeiros, um que tinha menos investimentos financeiros, né, um que tinha mais área verde, desse, o outro. Então, essa análise de como escolher os parques para serem avaliados, né, aqui a localização dos dois. Então, o Parque das Nações Indígenas e o Ayrton Senna. Aqui a localização do Ayrton Senna, o ponto onde ficou o transecto móvel dentro do parque, o Parque das Nações Indígenas, também onde ficou o ponto de coleta. Ambos foram expostos, tá, a pleno sol, então não foram deixados à sombra, por exemplo, estavam expostos a pleno sol. E aí os dados foram coletados, assim, de temperatura e umidade relativa do ar, no verão, no outono, no inverno e na primavera, tá? Então a gente deixou 30 dias no verão, 30 dias no outono, 30 dias no inverno e 30 dias na primavera. Ou seja, a gente conseguiu 48 dados diários, 1.440 dados por estação e 5.760 dados de temperatura e umidade por ano, né, para cada um desses parques. E a gente conseguiu comprovar, né, os horários próximos ao meio-dia, início da tarde, onde a gente tinha esses valores de temperatura mais altos, né, nos dois parques, e a umidade mais baixa, e depois a gente conseguiu interpolar isso também com o conforto térmico humano, para tentar gerar propostas de, por exemplo, que horário é mais confortável para eu ir no parque, né? Levar uma criança, levar um bebê, um idoso, ou para eu ir fazer um exercício físico. Será que esses parques, sendo áreas de preservação ambiental ou sendo áreas de recreação, eles proporcionam um conforto térmico, né? Então, a hipótese era de que eles poderiam, sim, proporcionar esse conforto. Mas com a pesquisa, a gente verificou que, principalmente o Ayrton Senna, né, ele tem essas temperaturas muito elevadas durante todo o horário de funcionamento do parque, praticamente o ano todo, né, e as baixas umidades relativas que ele atinge. Então, a gente utilizou esse tipo de classificação aqui de conforto térmico humano, né, com esse tipo de fórmula, que é de temperatura efetiva. Eu posso explicar melhor depois para vocês, né, tem aqui os autores, a citação,
E depois, com essa temperatura efetiva, a gente usou a seguinte classificação de sensação térmica e grau de estresse fisiológico. Então, a gente acoplou essa TE, essa temperatura efetiva que a gente encontrou nos parques, com a sensação e o grau de estresse fisiológico a qual os usuários estão submetidos nesses locais, né? E a partir disso, a gente encontrou essas tabelas, né? Aqui onde vocês podem ver essa defasagem de dados, é porque a gente sofreu vandalismo, né? Tem o pessoal lá que, enfim, até roubaram nossa estação meteorológica, teve um outro dia que eles também derrubaram tudo, enfim, mesmo tendo monitoramento de segurança, né, aconteceu em um dos períodos, né, foi na primavera, e a gente consegue ver essa planilha, assim, meio amarelada, meio azulada, né, o que é isso? Então, a gente viu no Parque das Nações Indígenas, a gente tem esse período de desconforto, por exemplo, ao frio, né, na madrugada, e isso se dá muito pela presença da vegetação e do corpo hídrico, então a temperatura cai mesmo à noite lá no parque, mas durante o dia, assim, meio-dia, próximo da hora do almoço, a gente vê esse grande desconforto em relação ao calor, né, no verão, mas a gente vê isso no inverno também e em todas as outras estações, né. Então, a gente fez essas médias também, para vocês verem, e aí no Parque Ayrton Senna a mesma coisa, aí a gente teve mais vandalismo do que no Parque das Nações Indígenas, né, a gente teve um pouco mais de problema aqui também, mas isso não ocasionou uma perda relevante de dados, mesmo porque a gente deixou 30 dias seguidos, então, mesmo assim, a gente teve bastante dados em todas as estações do ano, né, no Ayrton Senna, e aí as médias gerais que a gente conseguiu por estação do ano, né, então, por estação do ano, a gente vê que no Parque das Nações Indígenas, né, sempre ao meio-dia, 1 hora, 2 horas, eu vou ter desconforto térmico, mas, por exemplo, a partir das 5 da tarde, eu já consigo ter um conforto térmico aqui para fazer minha caminhada. Enquanto que no Parque Ayrton Senna, a gente sempre vai ter 11, 12, 13, 1, 2, 3 horas aqui, esse desconforto, né? Mas também aí depois das 6, eu já tenho aqui um grau de conforto térmico. Então, isso aqui são dados que, de forma mais mastigada, né, ele pode auxiliar em gestão, né, pública, em dados até para diminuir riscos, né, cardíacos, riscos, enfim, de queda de pressão, né, você leva uma criança, um bebê, um idoso num local onde você vai ter essas médias de temperatura efetiva muito elevadas, até mesmo para você pensar em como utilizar o espaço, né, para práticas desportivas, enfim, pode ter diversas outras utilidades, até mesmo para, por exemplo, o grupo de pesquisa Arara Azul, de Campo Grande, né, aqui, na verdade, de Mato Grosso do Sul, eles pegam esses dados para trabalhar com as araras, né, com taxa de eclosão dos ovos, né, dos filhotes das araras, enfim. Então, essa partilha de calor para eles também é importante para essa questão biológica, né, questão dos animais como um todo. Então, a minha pesquisa foi mais voltada ao conforto humano, mas ela pode ser muito bem aplicada também a questões da biodiversidade, né. E aqui eu trouxe as médias que foram atingidas, né, de temperatura e umidade nos parques, e a gente consegue ver, por exemplo, a primavera, né, foi a temperatura mais alta no Parque das Nações Indígenas, e o inverno foi o período mais seco, e, novamente, isso se repetiu no Parque Ayrton Senna, né, então, talvez o mais lógico fosse pensar que no verão a gente atingiria temperaturas médias mais altas, né, mas isso ocorreu na primavera, por exemplo. Tá? E aí, como conclusão, é basicamente que esses estudos, eles transmitem, então, essas características para a gestão pública. A gente pode perceber diferenças entre o Parque das Nações Indígenas sendo um pouco mais fresco que o Ayrton Senna. A maior média, né, foi no inverno, e que também a vegetação contribui, a vegetação mais densa, para que o Parque das Nações Indígenas apresente uma sensação de conforto melhor, né, para esses usuários, e isso está ligado diretamente aos processos de evapotranspiração das plantas e sombreamento que elas propiciam, reduzindo a emissão de calor, né. Então, essa relação
térmico, a estrutura deles, né, também, e também o porte da ação, né, e é isso, esses resultados reafirmam, então, essa importância, né, de discussão desses assuntos de qualidade térmica nos espaços livres públicos aqui da nossa cidade. Eu trago aqui imagens também nossas do grupo de estudo do FMS, que é o Verde Perto. Então, a gente faz trilhas, né, identificando espécies aqui na nossa cidade e os serviços ambientais de cada uma dessas espécies, né. A ideia é sempre tentar, enfim, interagir com a comunidade, né, não apenas para acadêmicos e trazer também um pouco desse conteúdo para os habitantes. E aí eu deixo aqui também o meu agradecimento, né, à GETRAN, que ajudou nesse trabalho, e IMASU, os grupos de pesquisa, Laboratório da Paisagem de Geotecnologias da UFMS, né, e a Uniderp também, que auxiliou na época do mestrado, né, com os ofícios, as liberações, enfim, tudo que eu precisei também. Então, eu deixo aqui meu e-mail também para o contato. E vou abrir aqui para um bate-papo, né, se vocês tiverem algumas dúvidas também e algumas perguntas, gostaria de agradecer novamente. Bom? Eu não sei se eu falei demais, né, mas deixa eu ver, acho que tem uns chats aqui. O pessoal foi comentando, eu não consegui ler ao vivo aqui. Da ilustração é Árvore Ser Tecnológico, tá? Que acho que a Priscila Moreira perguntou aqui. Árvore Ser Tecnológico, isso mesmo. O horário também que a Cláudia perguntou, Cláudia Sabrina está terminando agora também bancas, né, de mestrado. Então, horário de medição de temperatura no levantamento em parceria com a GETRAN. 2 horas após o pôr do sol, em média, tá? E isso são da outros autores aqui nacionais, o Geda Júnior, que utilizam, tá? Então, horário de maior amortecimento térmico é o que a gente utiliza, né? A lista, eu não sei se teve a lista, acho que teve aqui, o professor Sandro colocou. Melhores horários para frequentar parques, ainda mais considerando o grupo de idosos e crianças, né? A Cláudia colocou aqui também. Antes das 6, depois das 18, né? Então, o horário, assim, em que ele realmente funciona, não é um bom horário para a gente ir no parque, né? Mas depois do pôr do sol mesmo. A Tati, obrigada, Tati. Tati já foi nossa aluna também, já frequentou ateliê. Charley, obrigada também. Admiração pelo seu trabalho, pela sua pesquisa também. Sim. Obrigada. Não sei se vai ficar gravado e disponibilizado, mas o Geda e a Morim são referências, né, para essas análises. Eu até acho, assim, que as minhas medições ficaram um pouco caseiras, viu, Charley? Porque a minha base meteorológica, né, a casinha, eu que fiz, mas eu fiz também de acordo com uns artigos que eu peguei que tinham sido aprovados, né? Mas eu que fiz com cano de PVC, essas coisas, né? Mas citei eles bastante nos artigos também que foram publicados. Bom, gente, muito obrigada pelos comentários, pelos elogios, pelas perguntas. Vi que eu não fiquei sozinha aqui, o pessoal foi perguntando. Doutora Camila, obrigado, excelente. Esse é um exemplo que o trabalho acadêmico, os mestrados, os doutorados, feito em campo, né? O meu mestrado também foi sobre gestão pública, foi num órgão público, e depois foi aplicado, né, até na contratação de professores da Federal, na pesquisa que eu fiz, e vendo o seu assim sendo útil, eu fico contente de trabalhar na Universidade Federal e saber que os nossos estudos, os nossos mestrados, os nossos doutorados,
eles têm essa utilidade prática, não só um trabalho que a gente fica arquivado lá na biblioteca ou em um arquivo. Tá? Em nome da nossa diretora, a professora Sônia Lira, agradeço a todos, agradeço a doutora Camila, a professora Sônia está assistindo a nossa live, ela está de férias, mas está assistindo de casa. Tá? Muito bom, a Escola de Governo agradece à Universidade Federal pela disponibilidade desse projeto de temas importantes que a gente traz em discussão aqui, em várias áreas, informando também que nós teremos lives dia 1º, dia 2, dia 3, as inscrições estão abertas, são diversos temas, vocês podem participar. Muito obrigado, eu coloquei a lista de chamadas aí, faltam 5 para assinar. Camila, obrigado, até a próxima, hein? Obrigadão. Eu não preciso assinar a lista, né? Não, você vai receber o certificado pelo e-mail também, tá? Tá bom, muito obrigada. Eu adorei participar. E quem quiser mais detalhes, pode me acessar pelo e-mail também, tá? Fiquem à vontade, se quiserem mais alguns detalhes das publicações. Obrigadão por tudo. Estou gravando a palestra, quem desejar, a gente manda o link no grupo, só pede para a gente que te manda, tá bom? Pessoal, em nome da Escola de Governo, agradeço a presença de todos, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Acho que tem 1 ou 2 que não assinaram a lista. Assine para nós, por favor. Tá? Já vou encerrar a gravação.